Meus irmãos e meus amigos, bom dia, boa tarde e boa noite. Nós temos muitas batalhas espirituais, principalmente homens cristãos. Batalhas contra o príncipe desse mundo, contra seitas, contra as heresias, contra aqueles que são inimigos da obra redentora de Jesus, aqueles que querem transformar a fé cristã em uma obra de homens, mas sendo ela uma obra perfeita de nosso Deus. Batalhas espirituais nós vivemos todos os dias. Os que se dizem muito mansos e que não reconhecem essa batalha espiritual, frequentemente são aqueles que não têm nenhum compromisso com a verdade e não precisam batalhar, porque nenhum significado querem ter nessa luta eterna entre o bem e entre o mal. Muitos são mansos, mas são ardilosos. Muitos são sutis e querem dizer que essa batalha não existe, porque querem que muitas pessoas ingênuas e muitas pessoas incautas descansem na palavra. E a palavra não é apenas descanso, a palavra é também espada. Espada de dois gumes, você sabe muito bem disso. Isso é Hebreus 4:12. Então, cuidado com aqueles que dizem que não existe a batalha espiritual, porque ela existe, ela é verdadeira. Todos nós que somos líderes, ou evangelistas, ou pastores, ou mestres, ou todos nós que temos uma vida cristã realmente sincera, nós sabemos e nós constatamos nas Escrituras Sagradas de que existe uma batalha espiritual contra a verdade, contra a obra redentora de Jesus, contra a palavra revelada e contra o Espírito Santo de Deus. Nessa batalha espiritual, nós temos alguns aspectos que precisam ser realçados. Em primeiro lugar, todo compromisso gera dissensão. Isso é praticamente inquestionável. Todo compromisso que você tiver vai gerar alguma forma de dissensão. Se você tem um compromisso com a verdade, com a obra redentora de Jesus, com as Escrituras Sagradas, você já vai despertar a ira de muita gente que é contrário a essas coisas, que é contrário a essa ideia. Compromisso gera dissensão. Se nós temos um compromisso com a obra redentora de Jesus, se nós somos homens e mulheres cristãos, que somos responsáveis pela disseminação do Evangelho, nós somos pessoas que estamos em dissensão contra muitas pessoas desse mundo, contra as seitas, doutrinas, heresias e homens que dizem ser sábios em si mesmos. O próprio Jesus afirma isso quando nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34, 35 e 36. O que Jesus diz: não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada, a divisão. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Assim, as palavras de Jesus dizem que há dissensão. A sua vinda a esse mundo não foi por causa dos nossos louvores, nem foi por causa da pressuposta retidão humana, foi por causa da nossa iniquidade e pelo cuidado que Deus tem de nós, de nos transformar, de nos resgatar e de nos salvar. E ele diz: há uma dissensão, sim. Eu mesmo, Jesus, estou trazendo dissensão a esse mundo. E vocês, homens e mulheres cristãos, serão os continuadores dessa batalha.
Porque dentro de uma própria casa haverá aqueles que vão me aceitar plenamente, enquanto que haverá outros que falarão muitas vezes no meu nome, mas nada tem comigo, nada tem com a minha obra e nada tem com o Espírito de meu Pai. Então, o compromisso gera dissensão. Todo compromisso gera dissensão. Em segundo lugar, é preciso, nessa batalha espiritual, que nós tenhamos um aliado. E o nosso aliado tem que ser o que sempre perde, ou tem que ser aquele que sempre vence? O que sempre vence, Jesus. Então, busque aliança com Deus. Busque aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus e com a sua palavra revelada. Porque você será sempre vencedor nesse Espírito e nessa palavra. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 13, muito bem afirma: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua vontade, segundo a sua boa e soberana e perfeita vontade. Paulo está dizendo aqui, tudo que ocorre no campo espiritual é pela vontade soberana de Deus ou pela sua tolerância, pela sua misericórdia, até que surja uma oportunidade para que ele e a sua igreja manifestem o seu poder, a sua glória, na sua palavra, na sua obra redentora. O mal existe sobre o mundo, mas o mal já é perdedor. As heresias já são perdedoras, mas na tolerância de Deus, elas serão e são, continuam a ser, já são, digamos assim, um instrumento para que Deus manifeste a sua vontade perante a sua palavra revelada e perante a obra redentora de seu Filho amado Jesus Cristo. Busque aliança com Deus, porque Deus é sempre vitorioso. Em terceiro lugar, reconheça que existe uma batalha interior. Sim, todos nós, mesmo homens e mulheres cristãos, nós enfrentamos uma batalha espiritual. Alguns mais, outros menos. Alguns são mais dedicados nessas batalhas, outros menos. Mas todo homem e toda mulher cristã tem uma batalha espiritual. E essa batalha é uma batalha interior. Quem nos explica bem isso é o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus contra a nossa carne. E estes se opõem um ao outro, eles são antagônicos, eles são adversários, para que não façais o que quereis. Se você quer uma intimidade com Deus, uma retidão moral e uma retidão espiritual também, um verdadeiro compromisso com Deus, a autoridade na palavra e a autoridade no Espírito, a tua própria carne vai militar contra a vontade do Espírito de Deus, tentando impedir que isso seja pleno em tua vida. Mesmo você, homem ou mulher cristão, mesmo você, líder cristão. Então, há uma batalha interior que nós precisamos vencer. E é Jesus que faz novas todas as coisas dentro de nós. Em quarto lugar, identifique o inimigo. Nenhum exército pode lutar contra outro exército sem conhecer o seu poder e a sua fraqueza. No campo espiritual, Satanás não quer que você saiba que ele já é um derrotado. Ele e os seus anjos caídos, os seus espíritos mentirosos e escarnecedores. Ele não quer que você saiba disso. Quem te revela isso é a palavra e também o Espírito Santo de Deus, baseado na obra redentora dele, Jesus. Identifique o inimigo, porque ele muitas vezes aparece travestido como anjo de luz, com palavras lisonjeiras, palavras enganadoras,
que acariciam o coração de homens e mulheres, principalmente daqueles mais sentimentais e mais incautos, porém afetam o seu espírito e a sua salvação fica, no caso, impedida, e o seu espírito fica afetado eternamente. Identifique o inimigo. E esse inimigo é essencialmente espiritual. Na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo muito bem explica isso. Pois não é contra a carne e contra o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo, de baixo até em cima, existem os principados e potestades do mal, da mentira, da heresia e de toda sorte de iniquidade. E a nossa luta não é contra a carne, não é contra as etnias, não é contra as raças e não é contra as culturas, mas contra o poder que Satanás comanda nesse mundo, em todos os seus níveis, porque ele trabalha o mal em todos os níveis. E há pessoas que ainda duvidam disso. E essa dúvida é mantida justamente pelo próprio Satanás. Identifique o inimigo, porque ele se traveste muitas vezes de anjo de luz. Ele é capaz de acariciar o coração do homem, é capaz de liberar cada vez mais a sua vaidade e a sua autoconfiança, mas levá-lo à perdição eterna. Identifique o inimigo, porque ele é sagaz. Porque ele é sagaz. Em quinto lugar, use as armas adequadas. Não se luta em qualquer terreno com qualquer arma. Existe uma arma certa para cada terreno. E no campo espiritual, as armas que funcionam são as armas espirituais. Não é a justiça do homem, não é o discernimento do homem, não são os seus diplomas, nem a força do seu braço. É o poder de Deus que nos dá a força espiritual. Use as armas adequadas. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e versículo 4, afirma, e muito bem explica, porque, embora andando na carne, ou seja, mesmo sendo seres humanos frágeis, não militamos segundo a carne. Não militamos, portanto, segundo a força do nosso braço ou do nosso intelecto, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Para a demolição de fortalezas espirituais. Para a demolição de fortalezas que mantêm a maldade espiritual nesse mundo. Sustentam as heresias e toda sorte de blasfêmia. E você só vai, no caso, vencer isso pelo poder de Deus. Porque a nossa luta é contra os principados e as potestades do mal. E não contra as etnias, contra as nações, contra o sangue, no sentido de, digamos, família ou raça, mas sim contra as obras malévolas de Satanás e dos seus príncipes nesse mundo. Outra recomendação extremamente importante: adquira forças, fortaleça-se, fortalece-te na palavra, no espírito, na santificação, na retidão, nas obras devidas e numa verdadeira intimidade com Deus em oração e devoção. Tenha forças, fortaleça-te para que tu possas lutar e vencerás facilmente toda palavra mentirosa e todo espírito enganoso. Paulo nos garante isso
na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor, não na força do nosso braço. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E na força do seu poder, do poder dele, do poder de Deus, manifesto no Espírito Santo, na obra redentora de Jesus e na palavra revelada. Adquira forças, fortalece-te. Temos aqui um outro exemplo. Recusa a tua justiça. Sim, todos nós cristãos, nós vemos muitas vezes coisas injustas, buscando a retidão e buscando um verdadeiro compromisso com Deus, com a palavra e com o Espírito Santo de Deus. Nós vemos injustiças e nós constatamos erros, às vezes dentro de nosso domicílio, de nossa família, ou mesmo de nossa congregação. Há coisas que nos causam repúdio e até mesmo nos levam à ira. Ser levado à ira não é pecado. Pecado é sustentar essa ira. Porque o diabo quer que você olhe tudo e torne tudo normal, aceitável e também louvável. Para ele, tanto a mentira quanto a verdade têm o mesmo peso. Ele quer que você seja inclusivista, no caso obsessivo, sincrético, aceitando tudo. Você não é obrigado a aceitar tudo, nem como homem, nem como espírito salvo na obra redentora de Jesus. Você pode irar-se, mas não faça da tua justiça, da tua ira, a tua justiça. Deixa isso nas mãos de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 19, ele muito bem explica isso. Não vos vingueis a vós mesmos. Ele pode estar falando realmente a homens e mulheres cristãos, muitas vezes dentro de casa e dentro de suas congregações. Não vos vingueis a vós mesmos. E ele diz, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Dai lugar à sua justiça, ao seu discernimento, à sua capacidade de ver todas as coisas, a sua capacidade dele de discernir perfeitamente e de maneira absoluta o que é santo e o que é profano, o que é certo e o que é errado, não considerando a visão do homem, ou do sábio ou do filósofo, mas considerando unicamente a vontade soberana de nosso Senhor Jesus Cristo. Recusa a tua justiça, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O Senhor diz, eu farei a minha justiça. Por mais aborrecido que você fique com essa ou aquela situação, não guarde essa ira dentro de você, porque Deus está contigo e Deus sabe da tua luta e Deus conhece melhor do que ninguém, melhor do que nós, o acerto e também o erro. E a justiça não deve vir de nós, deve vir única e exclusivamente dele e oportunamente. E para nós terminarmos, apesar da nossa batalha espiritual, apesar da batalha que Jesus enfrentou, apesar da perseguição aos seus profetas e aos seus apóstolos, apesar da luta espiritual que nós cristãos vivemos, o nosso Deus, embora batalhe por nós e também batalhe conosco, ele não é essencialmente um Deus de guerra, ele é essencialmente um Deus de paz. Um Deus de paz. Na paz proposta por ele, em seu Filho amado Jesus Cristo. Na paz proposta por ele, na sua palavra. Pela paz proposta por ele,
no coração e no espírito de cada homem e cada mulher realmente cristão, realmente voltado a uma intimidade com Deus pela obra redentora em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. O nosso Deus é um Deus de paz. Não é um Deus de batalha após batalha. Ele quer a paz que nós já podemos conseguir nessa terra e a paz que nós temos garantida nas regiões celestiais. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, o próprio Jesus afirma: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou, não dou a vocês a minha paz, como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que Jesus disse aqui: eu vos dou a minha paz, a paz que é minha, a paz que só eu posso conceder, a paz que muitos homens não entendem, a paz que só eu posso outorgar. Vocês só conhecem a paz quando não existe guerra, mas eu posso trazer a paz espiritual a todo homem e toda mulher que creia na minha palavra e creia na obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apesar de toda a batalha, nós temos elementos para nós identificarmos o nosso inimigo, o momento certo de nós atacarmos, o momento certo de nós ficarmos quietos e de nós identificarmos esse inimigo, de escolhermos as nossas armas e não utilizarmos a nossa própria justiça. Que Deus abençoe você nessa verdade, em nome de Jesus.